Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 7 de novembro. Bonjour, bonsoir, non pas Monsieur Jean Diefet. Bom dia a todos, meu nome é Jean Diefet e o meu é Jean-Baptiste Wilson. Somos os coordenadores do Ajarai aqui no Haiti. É um grande prazer falar para vocês um pouco como foi o nosso encontro Fanuel. Nos dias 27 e 28 de outubro, organizamos um Fanuel com 50 crianças e 24 jovens nos ajudaram nesse momento. Nesse dia teve muitas coisas extraordinárias. As crianças participaram bem e um momento que eu senti que marcou muito as crianças nesse retiro foi o momento de Maria. Eles viveram bem porque se lembraram de suas mães e conseguiram entrar profundamente em seus próprios corações. Percebeu que precisa amar mais suas mães e a Virgem Maria. Um outro momento que tocou muito as crianças foi o momento do barro. Eles começavam a falar que reconheceram os seus pecados e ficaram tristes por esses erros que cometeram. E eu fiquei muito feliz por ver as crianças reconhecendo os seus erros. Essa experiência foi uma experiência muito bonita. Então, paz e alegria para todos vocês. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Jesus acima de pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs. Ser discípulo de Jesus tem um preço altíssimo e precisa levá-lo bem em conta. Qualquer um de nós que não renunciar a tudo o que tem, material, afetivo, espiritual, não pode ser meu discípulo. Isso deve ser forte, como uma torre de defesa na nossa vida, que deve ser construída com cálculo e atenção. A luta para purificar e crucificar os nossos afetos nunca termina. Os inimigos de Deus são os ídolos que nós criamos em cada momento e que necessitam de uma guerra constante para deixar somente Jesus acima de tudo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar, e todos os que virem isso começarão a caçoar dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De fato, se algum de vós quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Meu irmão, você não pode abraçar o caminho de Jesus no embalo, sem reflexão. Tornar-se discípulos de Jesus
comporta um cálculo preciso, um cálculo sério, uma escolha bem precisa. Você não pode construir a torre do teu relacionamento com Deus sem cimento, sem tijolos, sem ferragem. Só uma criança na praia pode pensar em construir uma torre de areia, mas qualquer pessoa de bom senso sabe que qualquer construção precisa de material bom. O simples desejo não leva a nada. Precisa que esse desejo se torne uma escolha, um ato de vontade constante, um cálculo preciso. Para construir o edifício de Deus na sua vida, precisa começar pela terraplanagem, ou seja, a limpeza do terreno, a arrumação. Precisa tirar com firme decisão todos os afetos que atrapalham a construção. Se alguém vem a mim, mas não me prefere a seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É inútil querer ser de Jesus e não sair debaixo da saia de sua mãe. Haverá momentos que os teus pais não gostarão da sua caminhada, te chamarão de louco, fanático, bitolado. Um dos pais de uma menina do Yeshua chegou a dizer: prefiro ver minha filha na balada do que na igreja. Vocês entendem que se você coloca o pensamento de seus pais acima de Deus, você não dará passo nenhum na espiritualidade? Assim podemos dizer dos outros relacionamentos afetivos. Se você não coloca Deus acima do seu namorado, namorada, se você não é capaz de viver a palavra de Jesus, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus, então não haverá caminhada nenhuma. Não é possível seguir a Jesus e ao mundão no mesmo tempo. Enfim, Jesus diz: quem não me coloca acima da sua própria vida não é digno de mim. Se uma pessoa quer construir a sua casa com Deus, então deve perguntar a Deus: qual é o projeto? Qual é o projeto que tu, Senhor, tens sobre nós? Não é possível nós determinarmos o projeto de uma casa que será de Deus. De repente, Jesus quer construir com você um palácio e você doa para ele um barraco de madeirite. Como você acha que ele fica? Deus te dá todo o material para construir um maravilhoso palácio real para ele e você acha que para ele é suficiente um barraco de lona. Portanto, irmãos, qual é o cálculo da nossa vida? A última frase desse trecho é fortíssima e nos deixa sem fôlego. Se alguém de vós não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. A experiência de Abraão nos ilumina muito para entender o que Jesus pede. Quem não carrega sua cruz e não caminha após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus é tudo ou nada. Não dá para fazer os teus cálculos. Para Jesus, a esmola não é suficiente. Ele quer tudo. Você pode até começar dando as migalhas, mas o importante é que você chegue a dar a Jesus o pão inteiro, a sua vida inteira, como aquela pobre viúva que jogou no tesouro do templo suas 2 moedinhas. Jesus parou, admirou a atitude daquela mulher e disse: ela deu muito mais que os outros, deu tudo o que tinha para viver. Lançou a sua vida inteira no tesouro do templo de Deus. É isso que Deus pede e espera de cada um de nós. Abrir mão dos teus afetos, dos teus projetos para Ele. Abrir mão dos teus sonhos para Ele. Acabar de pensar e fazer os teus projetos e perguntar a Deus como deve ser o meu projeto. Acabar de fazer minhas vontades e me decidir a fazer a vontade de Deus. Será que eu vivo a minha vida com esta profundidade mesmo? Eu calculo se estou fazendo certo ou me deixo levar pelos meus caprichos igual uma criança, fazendo birra para ter os meus pirulitos. Eu estou na escuta sincera da vontade de Deus ou procuro tapar bem meus tímpanos para não ouvir até o fim o que Deus deseja de mim?
Enfim, irmãos, precisamos sublinhar a insistência de Jesus no cálculo preciso de todas as coisas. Quanto material precisa para construir uma torre? Quantos soldados precisam para enfrentar o inimigo? E nós podemos continuar. O que precisa para a luta da minha vida? O que precisa para construir a torre da minha vida? O meu relacionamento com Deus? Quem trata Jesus como um enfeite a ser colocado sobre o móvel, ser olhado de vez em quando, ser até admirado, mas sem muita influência na nossa vida cotidiana, não entendeu nada de Jesus. Precisamos de cálculo sério e exato. Quanto tempo estou dedicando para construir a minha vida espiritual? Quanto tempo estou dedicando para evangelizar? Como estou gastando o meu tempo? Uma pessoa que passasse 4 horas por dia no Facebook ou no Instagram e uma meia hora em construir a sua torre, seguramente não chegaria muito alto. Não basta dar um pouco para Jesus, precisa dar o necessário, precisa saber se organizar, ter uma agenda, a nossa amiga. Com esse diário, enviamos um esboço de uma agenda que pode ser útil aplicar todo dia. Tente entender como ela funciona. Veja no link em anexo. Vamos agora ouvir de novo a leitura que a liturgia hoje nos doa. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar, e todos os que virem isso começarão a caçoar dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Podemos parar um momento para sublinhar e anotar as frases que mais nos impulsionam a uma nova atitude na nossa vida. Podemos neste momento traduzir tudo o que meditamos em um propósito concreto que renove a nossa vida.
Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Jesus, o meu bem maior. Paz e alegria a todos. Calcular bem, pensar bem na nossa vida espiritual. Paz e alegria a todos. És aquele que me amou, com seu sangue me resgatou. Quero me prostrar aos teus pés e reconhecer que só tu és meu Senhor. És aquele que me amou, resgatou. Quero me prostrar aos teus pés que só tu és meu Senhor.
para sempre te adorar.